Queridos, boa noite. Me perguntaram como reconhecer um religioso mentiroso. E eu achei muito interessante essa pergunta. Muito interessante. Bom, a resposta dessa pergunta ela só pode ser respondida por meio da Bíblia. A palavra de Deus ensina que pelos frutos nós conheceremos as árvores, pois não pode uma árvore dar bons frutos e nem as árvores boas dar frutos ruins. Ou seja, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que se uma árvore está boa, ela dá frutos bons. Se ela está podre, ela dá frutos podres. Então aquilo que as pessoas fazem são exatamente aquilo que elas são por dentro. A palavra de Deus é muito clara, meus amigos. A palavra de Deus é muito clara. Aquilo que as pessoas fazem é exatamente aquilo que elas têm dentro do coração. Aquilo que as pessoas falam é exatamente aquilo que elas têm no coração. Porque a palavra de Deus ensina no livro de Mateus que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E aqui eu quero ler uma palavra para você que você possa, desde já, aprender a interpretar como age o servo de Cristo e como age o servo do diabo. Porque se você não aprender isso, você vai ser enganado por qualquer um. Porque qualquer um que se diz servo de Deus, ele vai poder te enganar muito facilmente. Então perceba a necessidade de você ter uma vida de leitura e prática da palavra para que você possa receber um dom do Espírito Santo, chamado dom do discernimento. E eu quero fazer uma oração para que você receba esse dom agora, para que você possa continuar ouvindo essa pregação. Espírito Santo de Deus, não sou merecedor da graça que recebi. Essa pessoa que está me ouvindo agora também não é merecedora, Senhor. Mas eu imploro pelo nome de Jesus, que o Senhor manifeste o seu poder e desça sobre cada um desses ouvintes o dom do discernimento e o teu Espírito da verdade, para que eles possam entender a palavra que será pregada aqui. É o que eu peço com fé, em nome de Jesus. Queridos, continuando. Quero ler uma palavra de Deus para vocês. O servo do Senhor. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se alegra minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele produzirá juízo entre os pecadores. Não clamará, não se exaltará, e nem fará ouvir a sua voz na praça. Até aqui, querido. Bom, então Deus disse que como será o servo de Deus? O servo de Deus em que Deus pôs o Espírito de Deus sobre ele, ele trará juízo aos pecadores, pregará a palavra, pregará aquilo que é certo, ele não se exaltará, ou seja, não vai gritar, ele não vai se irritar com nada, sob o ponto de vista que não devamos nos irritar com nada, pois a palavra que a gente viu ainda há pouco em Apocalipse 10 ensina que há a parte amarga do Evangelho. Algumas vezes é necessário que sejamos duros para repreender as pessoas, porque a palavra de Deus ensina isso no livro de Timóteo, logo no capítulo 1. Então, mas perceba que a gente nunca vai gritar, nunca vai amaldiçoar sob o ponto de vista, você é um maldito porque você não crê, não sei o quê. Querido, quem chama as pessoas de maldito é a palavra de Deus. Não somos nós. Quando nós chamamos vocês de malditos, nós falamos assim, você é maldito porque você confia no homem e aparta seu coração de Deus. A gente não está aqui gritando, berrando que você é maldito. A gente está pregando para você o que está escrito em Jeremias capítulo 17. Da mesma forma, quando nós chamamos vocês de desgraçados porque vocês não creem na palavra, nós não estamos aqui cheios de ódio, dizendo que vocês são desgraçados. De forma alguma, quem diz que vocês são desgraçados, pobres e nus, é a palavra de Deus. Está no Apocalipse. Então perceba que o servo de Cristo ele não se exalta. A gente vai dizer que você é maldito se você não crê em Deus e se você confiar no homem, porque não somos nós que dizemos, mas a palavra de Deus que diz, Jeremias 17. Se nós chamamos vocês de desgraçados, nós não gritaremos com você. Nós chamaremos vocês de desgraçados, usando a reta justiça de João 7,24, e o versículo qual Deus chama de desgraçado todo aquele que não serve. Está no Apocalipse. Perceba que a nossa voz, ela não será ouvida na praça, ou seja,
Se você ouvir alguém na praça, é porque alguém está gritando, porque você está dentro da sua casa. Então perceba que o servo de Deus, ele não grita, não se exalta. Ele apenas prega a verdade de Deus. Queridos, como funciona uma igreja evangélica? Em primeiro lugar, a palavra de Deus ensina que quando nós formos pregar o evangelho, não devemos levar dinheiro, nem alforjes, nada disso. E o que acontece? O pastor da igreja evangélica, ele coloca um terno, uma gravata, e o cara começa a gritar, meu amigo, parece campeonato de grito. Então perceba que a palavra de Deus ensina que o servo dele, ele não se exaltará, e nem fará ouvir a sua voz na praça. E o cara ainda por cima pega o microfone e começa: ai, Senhor! Ai, Jeová Rafa! Meu amigo, como você pode achar que esse diabo tá pregando a palavra de Deus? O cara tá gritando na sua orelha. Eu lembro que quando eu era crente, que pela graça de Deus eu fui salvo, eu ficava apavorado com os gritos dos pastores. Eu falava, gente, para que esse homem está gritando? Não há necessidade disso. E realmente não há. Porque nós vemos aqui em Isaías 42 que o servo verdadeiro de Deus, ele não se exalta. Ele não se exalta. Ele não fará ouvir a sua voz na praça, ou seja, ele não vai berrar. E aí você vai para a igreja evangélica, o cara só falta destruir o seu cérebro com os gritos que ele dá. Porque a pessoa que está com dor de cabeça querendo uma cura, ela sai de lá morta. Sai de lá morta. Porque o cara só sabe gritar. Querido, quando você... mesma coisa, já viram como eles pregam? Eles pregam assim, ó. Por exemplo, eu vou pregar uma palavra para você. Eu estou pregando a palavra para você, eu estou conversando com você naturalmente. Quando eu estou orando a Deus, eu estou orando naturalmente. Eu não tenho que chegar assim para você. Quando você ora, eu fico vendo as orações desses pastores, é assim, ó. Oi, Pai da Glória, vai descendo sobre este lugar, Senhor. Ai, meu Pai amado, vai desfazendo as obras do inferno nessa vida, Senhor. Oh, meu Pai. Meu querido, que é isso? Pra que esse diabo faz isso? Você imagina você falando com a sua mulher dessa forma. Se você é casado, se você tem uma mãe, tem um pai, experimenta falar assim com alguém. Ai, vai buscar um copo d'água pra mim, por favor, porque eu tô muito cansado. Ô, meu amigo, pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus. Você acha que Deus, ele te ouve porque você faz essa voz ridícula? Deus é espírito. Tenha maturidade, meu amigo. Até quando você vai permanecer nesse lugar, vivendo essa mentira, essa enganação? O cara ficar fazendo tom de voz para falar com os outros? Quando eu oro a Deus aqui, minha gente, eu ajoelho aqui e eu falo, Senhor, tô precisando da sua ajuda, aconteceu isso e isso. Minha intimidade com Deus é essa. Eu não fico aqui, ai, Pai bonito, Pai da glória, vai descendo sobre mim a tua unção, Senhor. Vai desfazendo todas as obras do inferno na minha vida, Senhor. Porque Deus não se agrada disso. A palavra de Deus ensina em Mateus 6. Nós não podemos ficar repetindo coisas vãs, não fale muito. Querido, Deus não olha o tom da voz. Deus não olha a terno e gravata. Para Deus ouvir uma oração, Ele só quer um coração sincero. Como que você pode achar sinceridade num cara desse? A palavra de Deus ensina que o servo dele não se exaltará e nem fará ouvir a sua voz na praça. E o cara praticamente grita o tempo inteiro. Ai, Pai da glória, Pai bonito, Pai querido, Pai abençoado, Pai celestial, Senhor Deus que fez toda a terra, todo o céu, todo animal, todo cabrito, toda a geladeira. E o cara vai arrumando palavra até não conseguir mais. Quando acaba o vocabulário do cara, o cara para de falar. E aí começa o inimigo, né? Porque o inimigo se levanta para cair. Porque aquele que não está firmado na igreja, meu irmão, ai, Senhor, esse está morto, Senhor. Oh, Senhor, fortalece a tua igreja, Senhor. E aí as pessoas vão se emocionando com essa pregação maldita. E isso não tem um pingo do dedo de Deus. Então perceba que os religiosos eles se enganam. Porque Isaías 42 disse, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em que me alegra a alma. Pus o meu espírito sobre ele, porque ele produz justiça entre os gentios. Ou seja, nós vimos em Hebreus 5, 11, 14, que o exercício da justiça,
ele vem mediante a prática da palavra de Deus, a perseverança na palavra de Deus. Essa é a única forma de você conseguir conquistar a maturidade espiritual dentro da palavra de Deus. Deus não falou que nós temos que ficar gritando para Ele. Pelo contrário, quando orarmos, não usemos de repetições vãs, como ensina Mateus 6. Então perceba que o servo de Deus ele não se exaltará e nem fará ouvir a sua voz na praça. O que eu estou fazendo para vocês aqui, olha aqui, eu estou gritando com vocês? Não estou gritando, estou lendo a palavra. Essa é a forma correta de você pregar o Evangelho. A palavra de Deus ensina que só há um pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro pastor. Se você tem um pastor, você já está usando outro pastor. Isso significa que você não faz parte do rebanho que vai ser salvo. Pois a palavra de Deus ensina que só há um pastor e um só rebanho. Um pastor, um rebanho, uma porta estreita. Todo aquele que entra no rebanho sem entrar pela porta, ele saltou o muro, saltou a cerca e ele não provém de Deus. Você pode ter um pastor, você pode ter uma igreja, você pode ter o que você quiser, mas você não tem a Cristo. Você pode ir para a igreja domingo achando que você serve a Deus, mas você não serve. Porque aquele que é de Cristo, ele lê a Bíblia, tem fé na Bíblia, crê em Cristo e segue os passos de Cristo. A palavra dele nos basta. A presença de Deus se manifesta poderosamente na vida daquele que nele crê. Não há porquê você continuar se enganando com gritos de pastor dentro da sua igreja. Você já sentiu o Espírito Santo de Deus incomodando você lá dentro, então sai de lá. A palavra de Deus está te dizendo, só há um pastor que é Jesus, só há um rebanho. E esse rebanho é aquele que segue a Cristo. Agora você vai para uma igreja ver um cara de terno e gravata, e Jesus falou que quando nós fôssemos pregar, que não levássemos dinheiro, nem alforjes, nem nada. E o cara coloca uma Bíblia debaixo do sovaco, terno e gravata, um templo que Deus disse que não habita, ou seja, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 23 ensina que o Deus pregado nesse lugar é o Deus desconhecido, ou seja, não é o Deus de Israel, Pai de Cristo, e sim o Deus dos religiosos, que é Satanás. Então perceba quanto engano você está vivendo. Você está indo para a igreja achando que está buscando a Deus, quando na verdade você está sendo enganado e enredado pelo inferno. Ah, e a palavra está te machucando no coração? Meu querido, eu não tenho culpa se você é um bebê da fé. Pregamos há pouco sobre isso. Deus ensinou, sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Mas vocês são o oposto. São safados e imorais, são adultos na malícia e meninos no entendimento, ou seja, meninos, aquele que depende de adultos, assim como você depende do seu pastor. Você que depende de pastor, meu amigo, você está morto. Ai, o meu pastor é uma bênção. Ai, domingo eu vou para a igreja, eu olho para o lado e eu falo que meu irmão é uma bênção, porque esse final de semana foi um visitante lá nos visitar e eu cantei: visitante, seja bem-vindo, sua presença. Meu amigo, quando cantava essa música na igreja que eu ia, a minha vontade era que sair quebrando tudo, porque eu achava aquilo tão ridículo, mas tão ridículo. Eu não sentia um pingo da presença de Deus naquela praga daquele lugar. E eu falava: Senhor, estou buscando o Senhor aqui dentro, mas não estou sentindo. Isso não está certo. E Deus foi me incomodando, me incomodando, me incomodando, até o ponto que eu surtei e comecei a ler a Bíblia. Falei: gente, vou ler a Bíblia em casa. Cansei daquele lugar. Cansei. Comecei a ler, praticar, ler, praticar, ler, praticar, pronto. Era isso que Deus queria, eu só queria isso. E aí eu li uma palavra que disse: quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livres. Eu não preciso me prender a ninguém. Eu sou escravo de Cristo. A palavra me ensina que eu sou escravo de Cristo, não escravo de igreja. Eu não tenho que participar. Eu não tenho que ir todo domingo num horário pré-estabelecido para servir a Deus, porque eu sirvo ao Senhor em espírito e em verdade, orando sem cessar o tempo inteiro, como ensina a palavra de Deus. Quanto mais eu fui exercitando os meus sentidos, mais fui amadurecendo na fé, mais fui amadurecendo. E perceba que o que o Senhor quer de você é que você leia a Bíblia, coloque em prática, para que você possa estar exercitando seus sentidos e amadurecer na fé. Queridos, espero que vocês tenham entendido como é fácil você discernir um servo do inferno de um servo de Deus. A palavra de Deus ensina que pelos frutos nós conheceremos as árvores, como nós falamos inicialmente. Porque a árvore boa ela não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Se alguém começar a gritar: ai, meu pai, ai, Senhor, fizeram... Manda calar a boca, repreende o nome de Jesus e se afasta. Isso não provém de Deus. Se alguém vier pregar a palavra de Deus para você de terno e gravata, se afaste. Isso não provém de Deus.
Quando eu prego de qualquer forma, de chinelo, prego descalço, prego arrumado, prego de qualquer jeito. Eu não tenho que botar um terno e uma gravata para subir num púlpito. Quem gosta disso são os doutores da lei, os fariseus, os mentirosos, ou seja, os religiosos. Fujam das religiões. Todos eles são a prostituta do Apocalipse. Todas as religiões prostituíram a verdade de Deus, ou seja, incutiram mentira em meio a algumas verdades. E esse é o grande estratagema de Satanás, porque ele coloca mentiras em meio a verdades para misturar tudo e te enganar. Quando a palavra de Deus ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. Nada podemos pela verdade, contra a verdade, senão pela verdade. Ou você passa a viver em espírito e em verdade, servindo a Cristo, longe do pecado, afastado do mundo, ajudando o pobre e o necessitado. Ou certamente você vai cair no engano da religião, vai ficar indo para a igreja, vivendo no pecado, cheio de angústia, cheio de sofrimento, e a desgraça vai vir na sua vida. E como nós lemos no Apocalipse capítulo 10, o dia que o anjo pisar sobre essa terra, ele vai destruir você, vai destruir a sua família, vai destruir todo mundo. Não haverá quem seja salvo. Deus é tremendamente poderoso. Vocês não têm dimensão do poder de Deus. Eu mesmo não tenho dimensão do poder de Deus. Estudo muito sobre o poder de Deus e não consigo entender. Porque Deus criou esse mundo sem a necessidade de criar. Ele já era antes que o mundo fosse. Deus já existia. Por isso ele diz que ele é o alfa e ele é o ômega. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Mas ele quer que nós chegamos ao conhecimento da verdade para que possamos ser salvos. Deus não quer te lançar ao inferno, mas se você insistir em negar a sua palavra, se você insistir em negar o plano salvífico dele, que foi a morte de Cristo na cruz, para que pudesse te salvar, então não resta nada a você, a não ser a morte. Querido, ou você sai da sua igreja, ou seu pastor te matará. Guarde isso. Deus abençoe. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Jesus não mente. Temos quase 400 inscritos. Temos um grupo no WhatsApp. Temos um grupo no Facebook. Temos grupo em tudo que é lugar. O corpo de Cristo está crescendo. Aqui nós não queremos centralizar o Evangelho. Aqui todo mundo tem que pensar, tem que opinar, porque na igreja o pastor é o centro, mas aqui não. Aqui a cabeça é Cristo e todos nós somos membros, cada um com sua função. Então eu quero que vocês entendam que cada um de vocês tem uma função nessa terra. E a função de vocês é trabalhar para o reino, sendo membro desse corpo. Porque cada membro tem a sua função. Não pode o olho dizer que a mão não presta, não pode a mão dizer que o pé não presta. Todos unidos formaremos um corpo forte para que possamos vencer o maligno. Senhor Deus, desça o teu Espírito Santo sobre quem ouviu a sua mensagem nesse momento. É o que eu peço pelo poder do Espírito Santo de Deus, que essas pessoas possam crer no seu Evangelho e serem salvos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela grande oportunidade. Amém.